Seja muito bem-vindo ao canal. Sob os escombros de um mundo deixado para trás, surge uma obra singular, Revenger, Apocalypse of Vengeance. Ela nos transporta a uma realidade onde a catástrofe não é apenas apocalipse, mas também traição, retorno e revanche. Há 5 anos atrás, a grande calamidade varreu tudo o que era pacífico e surgiram as zonas especiais, áreas de alto risco onde humanos e monstros lutam por sobrevivência. No centro da história, conhecemos o protagonista que foi traído por seus companheiros em uma missão mortal e retorna no tempo antes do apocalipse com memórias completas do que viria a acontecer. A vingança deixa de ser apenas uma motivação, torna-se um ciclo, uma nova chance de reescrever o fim. Curiosidade: o sistema de zonas da obra lembra o formato de jogos ou dungeons, cada domínio com nível, desafio e recompensa, o que confere uma camada de gamificação à narrativa de terror e sobrevivência. E o mais inquietante, o inimigo real não são apenas os monstros, são os humanos que se escondem por trás da máscara da salvação. Outro ponto fascinante, a obra mistura viagem no tempo ou regressão temporal com horror e drama psicológico. Ver o personagem principal reviver suas falhas, relembrar sua morte e ainda assim caminhar para um novo fim, tudo isso gera uma tensão única. E para você que gosta de apocalipse, drama e vingança, esta obra é um prato cheio. Então preparem-se, vamos acompanhar a queda, o renascimento e o fogo que vai consumir cada traidor. Fiquem conosco enquanto desvendamos Revenger, Apocalypse of Vengeance, o apocalipse onde a vingança tem nível, a traição tem rosto e a salvação pode vir com sangue. Sobreviventes, lembrem-se, inscrevam-se no canal se ainda não for inscrito, deixem o seu like e ativem o sininho de notificações para fortalecer o canal. Se aparecer o botão de hypar, clique nele para ajudar no engajamento do canal. O céu se abriu em vermelho, como uma ferida ardente rasgando a atmosfera. O vento rugia entre os prédios em ruínas, e um redemoinho de luz carmesim girava no alto. Aquele seria lembrado como o dia em que o mundo começou a morrer. O silêncio dominava as ruas. Nenhum grito, nenhum motor. Apenas o eco do vento carregando poeira e cinzas. As janelas estilhaçadas refletiam o brilho vermelho do céu, e a cidade parecia um campo de batalha esquecido por Deus. Dentro de um prédio abandonado, luzes de emergência piscavam em vermelho. O som de passos ecoava pelos corredores. Cada estalo do piso soava como um aviso. A morte estava próxima e não havia para onde fugir. A luz de uma saída de emergência tremulava, banhando o corredor em um tom doentio. O ar pesado trazia o cheiro de sangue e ferro queimado. Lá fora, algo rugia, um som grotesco, como se o próprio inferno respirasse. Um grupo de sobreviventes corria desesperado. À frente, um homem de expressão fria liderava o avanço. "Rápido, fechem a porta!" gritou. Mas o barulho que vinha atrás deles soava mais rápido e muito mais faminto. Um estrondo fez o chão tremer. O líder olhou para trás e viu as sombras se multiplicando. O ar foi cortado por gritos distorcidos. Eles já alcançaram, pensou. O som dos passos não era mais humano, era o som da caça começando. A porta se rompeu e dele surgiram corpos mutilados, rostos despedaçados e olhos ardendo em fúria. Cada criatura parecia um amálgama de carne e desespero. O corredor foi tomado por rugidos, o inferno havia encontrado sua entrada. O grupo recuou em pânico, mas o homem de olhar frio manteve-se firme. "São muitos", murmurou um deles. O líder respirou fundo, o olhar fixo no cano de ferro caído ao lado. Algo em sua mente dizia que aquilo estava longe de acabar. 2 soldados recuaram quando uma das criaturas irrompeu da escuridão. O rugido rasgou o ar como metal sendo dilacerado. O sangue fervia nas veias deles. Sabiam que não havia mais recuo, apenas a luta desesperada pela sobrevivência. Em um movimento brutal, a criatura avançou, esmagando tudo com pura força. O impacto fez o corredor estremecer. O olhar dos homens congelou por um instante.
tempo suficiente para entender que estavam diante de algo além do humano. O cano metálico atravessou a parede como um raio, lançando faíscas e sangue. As criaturas explodiram pelo buraco, urrando com ódio cego. A estrutura inteira tremia sob o impacto e os soldados recuavam sem tempo para pensar. Os homens pressionaram os zumbis de volta, gritando entre o caos. Cada golpe, cada disparo parecia inútil contra a maré de corpos. O chão coberto de sangue se tornou um campo escorregadio de pura agonia. Do lado de fora, uma massa grotesca se formava. Centenas de corpos amontoados, empurrando uns aos outros, criando uma parede viva. O som era ensurdecedor, ossos estalando, carne sendo esmagada e o desespero consumindo o ar. O homem de olhos dourados sacou uma granada, o olhar frio e calculista. Cada movimento era preciso, como se já tivesse vivido aquele momento antes. A vingança o guiava, e ele não hesitaria em sacrificar tudo para vencer. Enquanto o grupo recuava, ele puxou o pino com firmeza. O som metálico ecoou como uma sentença de morte. Agora, murmurou, a explosão prestes a acontecer seria tanto o fim da horda quanto o início da sua vingança. A granada girou rolando dentro do cano de metal, refletindo o brilho do inferno. Por um instante, o tempo pareceu parar. O som abafado da respiração, os olhares firmes e a certeza de que aquela seria a única chance de escapar vivos. O artefato caiu entre as criaturas, quicando no chão coberto de sangue. Um segundo de silêncio. E então, o estrondo. Uma onda de fogo engoliu o corredor, transformando gritos em ecos carbonizados. A explosão abriu caminho, espalhando chamas e destroços. Fragmentos metálicos ricocheteavam pelas paredes. O calor era insuportável, mas o grupo não parou. Cada passo era movido pela pura vontade de viver. Eles empurravam a porta com força, aguardando a explosão do outro lado, mas, antes que o som viesse, os zumbis começaram a empurrá-la com fúria, rangendo as dobradiças. A barreira vacilava a cada impacto brutal. Tossindo e cobertos de cinzas, os soldados se reuniram no corredor destruído. O líder, com olhar fixo na fumaça, apenas murmurou. Isso foi bom, mas no fundo ele sabia. Aquilo estava longe de ser o fim. Ainda tossindo entre a fumaça, um dos soldados olhou adiante e gritou. No meio do corredor em ruínas, algo brilhava com uma luz azulada, um contraste quase divino diante do inferno em que estavam presos. O grupo se aproximou, atônito. Diante deles, um símbolo flutuava no ar, pulsando energia e relâmpagos. Era como uma porta mística esculpida em pura luz. Ninguém entendia o que era, mas todos sentiram segurança. No campo luminoso, uma contagem começou a piscar. 2 minutos até o domínio se fechar. O líder ergueu o olhar, ofegante. Aquilo não era um abrigo comum. Era uma anomalia, uma fenda entre mundos prestes a desaparecer. É uma safe house, murmurou um deles, aliviado. O brilho azul refletia em seus rostos sujos e feridos. Por um momento, o apocalipse pareceu se calar. A fronteira entre o real e o impossível se tornava cada vez mais tênue. Entre o brilho azul e o silêncio mortal, uma voz ecoou na mente do líder. Meu nome é Rico Mendes. A lembrança soou distante, como um sussurro vindo de outro tempo. Um tempo antes do apocalipse. Cenas de uma cidade viva, cheia de luzes e arranha-céus, surgiram em sua mente. Pessoas caminhando apressadas, carros, risadas. O passado cintilava como um sonho prestes a se apagar. Foi naquele mundo perfeito que tudo começou a ruir. Um som agudo cortou o ar e o céu digital se fragmentou. Uma mensagem piscava nas telas. A anomalia detectada. Nível? Ninguém sabia, mas o fim já havia começado. As ruas se transformaram em caos, pessoas gritavam, corpos se contorciam
e luzes vermelhas inundaram o horizonte. O que parecia uma pane global era, na verdade, o nascimento de algo que desafiava a lógica humana. Entre a multidão, Rico viu o portal surgir, uma fenda elétrica abrindo espaço diante dele. De lá, desceu uma criatura envolta em relâmpagos e ódio. A partir daquele momento, o mundo deixou de ser o que conhecíamos. O mundo mudou no instante em que o primeiro domínio surgiu. Criaturas de olhos azuis e corpos envoltos em energia apareceram do nada. Cada uma trazia uma força além da compreensão humana. Aquele dia foi o verdadeiro começo do fim, narrou Rico encarando o vazio. Para sobreviver, precisávamos limpar as zonas e aumentar nossos níveis, dizia a voz de Rico. À medida que cada domínio era derrotado, novos horrores emergiam. Até que, pela primeira vez, um domínio nível 100 surgiu, o mais letal de todos, e eu estava lá, pronto para encerrá-lo. Rico avançava ao lado de seus companheiros, o corpo ferido, mas o olhar decidido. Só mais um pouco, e eu teria limpado o domínio mais difícil do mundo. O som de suas palavras ecoava entre os destroços, um lamento e uma promessa de vingança. Rico disparava pelos corredores, o sol vermelho cortando o horizonte. Se eu conseguir chegar até a Safe House, serei o primeiro a alcançar o Grand Slam, pensou, sentindo o coração pulsar como um tambor de guerra. Cada passo era uma luta contra o tempo e o destino. O céu em chamas reflete o horror. A criatura irrompe pela janela, olhos vermelhos e corpo mutilado. Rico recua, o ar denso de sangue e medo. Diante dele, o apocalipse não é promessa, é a nova realidade. A poucos metros da salvação, o vento soprou frio. Só mais um pouco, sussurrou. De repente, o vidro explodiu à frente e dela surgiu uma mulher deformada, olhos vermelhos e sorriso demoníaco. Rico mal teve tempo de reagir antes que o terror o alcançasse. Rico olhou para trás, o vento rasgando seu rosto. O reflexo vermelho do pôr do sol cobria o sangue em suas mãos. "Droga!" gritou. O rugido da criatura ecoou logo atrás, e o chão abaixo dele parecia se desfazer. O som ensurdecedor do ar cortando preencheu tudo. "Rico!" gritou uma voz distante. A criatura o perseguiu, deslizando pelas paredes com garras afiadas, como uma sombra faminta em queda livre. O corpo de Rico colidiu violentamente com uma onda de choque, quebrando o concreto. O som ecoou por todo o andar. "Você tá bem?" gritou um dos soldados. Rico tossiu sangue, mas ergueu o olhar firme, com o ódio queimando nos olhos. "Sim, só precisei de um atalho até a Safe House", respondeu Rico ofegante. Atrás dele, fumaça e poeira se levantavam. "Ela ainda está viva", murmurou um dos homens, sentindo o ar ficar pesado novamente. Entre as chamas e a fumaça, a silhueta da mulher monstro reapareceu. Seus olhos ardiam em vermelho e suas garras deformadas se abriram lentamente. Um sorriso macabro surgiu em seu rosto. A caçada estava apenas começando. Rico fitou a criatura se aproximando lentamente, envolta em uma aura distorcida de energia azul. O ar ao redor vibrava. "Ela é diferente de todos os zumbis desse domínio", pensou. "Mas precisamos derrotá-la se quisermos chegar à Safe House." Rico reuniu o grupo rapidamente, analisando a criatura à frente. "Ela é diferente, mais forte que todos os zumbis do domínio", disse com firmeza. "Temos apenas uma poção de cura e uma de força. Isso vai ter que bastar." O grupo assentiu, cientes de que qualquer erro seria fatal. Enquanto a zumbi corria com as garras afiadas erguidas na direção deles, Rico gritou desesperando, dizendo: "Vocês 5 tomarão as poções de aceleração para suprimir isso, e eu finalizarei com a poção de poder." A criatura avançou, cortando o ar com velocidade sobrenatural. Rico desviou por um triz, sentindo o impacto da força que atravessou o chão.
fragmentos de concreto voaram. "Agora! Ataquem juntos!" gritou, enquanto o grupo se movia em uníssono. Rico puxou a pequena ampola azul reluzente. "É para isso que guardei a poção de força", murmurou. Ele a lançou ao alto, o líquido cintilando sobre o brilho vermelho das luzes de emergência. "Essa poção tem gosto de inferno." O líquido azul escorreu pela garganta de Rico como fogo líquido. Veias luminosas percorreram seus braços, e o som de energia pulsante preencheu o ambiente. A criatura recuou instintivamente. Agora, pela primeira vez, ela também sentia medo. A criatura avançou como uma fera enlouquecida, e Rico mal teve tempo de reagir. O impacto o lançou contra a parede, o som do choque ecoando como um trovão. O sangue escorreu pelo canto de sua boca. Ela era rápida demais. "Eu não tenho escolha", murmurou Rico, cerrando os dentes. Ele sentiu a energia da poção queimando por dentro, mas algo estava errado. A criatura avançava contra ele novamente, naquele momento de vulnerabilidade. "O quê?" gritou Rico, os olhos se arregalando. O corpo começou a fraquejar, os músculos tremendo. A força que deveria salvá-lo estava o destruindo por dentro. O olhar da criatura brilhou em triunfo. O caçador havia se tornado a presa. "O que é isso?" gritou Rico, cambaleando, sentindo o corpo enfraquecer. Seu olhar se voltou para o frasco vazio em sua mão. "Eles me deram essa poção." A dúvida se transformou em horror quando o sorriso de um dos soldados o denunciou. O homem de cabelos loiros deu um passo à frente, seus olhos brilhando em vermelho sob a luz do domínio. "É a nossa vez", disse com um tom frio e satisfeito. Ele ergueu a própria poção, um líquido dourado e reluzente, e a bebeu sem hesitar. "Poção avançada de agilidade. Todos os atributos mais 100% por 20 segundos. O anúncio ecoou como sentença. "Vamos acabar com isso", disse o traidor, preparando-se para atacar. Os outros membros hesitaram, confusos, sem perceber o verdadeiro alvo. Rico ainda tentava se manter de pé quando o chão vibrou sob o impacto. "Como? Você conseguiu uma poção dessas em uma missão de risco?" gritou, tentando recuperar o fôlego. O traidor sorriu, os olhos cheios de desprezo. Com um movimento veloz, a zumbi desapareceu e reapareceu à frente de Rico. "Agora você entende, não é? Sempre existiu alguém mais forte." O punho atingiu Rico com força brutal, o som seco ecoando entre as paredes destruídas. O loiro deu um sorriso gelado. "Não foi um erro, Rico. Essa poção foi feita especialmente para você." Rico arregalou os olhos, o coração acelerando. "O quê?" murmurou, a raiva se misturando à confusão. "Tínhamos que distrair a criatura enquanto o resto da equipe alcançava a safe house." O traidor continuou impassível. "Em outras palavras, se você puder segurá-la, o resto de nós vai sair daqui com vida." Rico se virou, vendo os outros correrem. "Esperem, não podem me deixar aqui." Mas o som dos passos se afastava, misturando-se às risadas frias. "Obrigado por segurar o monstro, Rico!" gritou o loiro, desaparecendo no corredor. Rico tentava se manter de pé, a respiração pesada. "Droga, eu não tenho forças." O corpo enfraquecido tremia, mas o olhar dourado ainda queimava em ódio. "Esses desgraçados vão pagar por isso." Ele assistia os companheiros fugindo ao deixar ele como isca. Ele sabia que tinha que resistir contra aquela criatura, quando ele disse a si mesmo: "Eles planejaram me eliminar desde o início." O grupo se aproximava do portal da safe house, envolto em uma luz azul cintilante. "Missão concluída", disse o loiro, com frieza. Atrás deles, o eco dos gritos de Rico se perdia no caos. "Não se preocupe, vamos contar sua bravura aos mortos."
O homem de cabelos loiros virou-se uma última vez, o olhar gelado. Você sempre foi bom em se sacrificar, Rico. Esse será seu legado. As palavras perfuraram mais fundo que qualquer lâmina. A luz do portal começou a engolir o grupo. Vocês me enganaram! Rugiu Rico, o sangue fervendo nas veias. A criatura avançava pelas sombras, mas o ódio em seu peito era ainda mais mortal. Ele lutava não mais pela vida, mas pela vingança. Garras negras atravessaram seu corpo, rasgando carne e osso. O sangue espirrou no chão, quente e vibrante. Mesmo ajoelhado, Rico não desviou o olhar. Os olhos dourados ardiam como brasas prestes a apagar. Ele caiu lentamente, o som do corpo atingindo o chão ecoando no vazio. A criatura rugiu e o domínio inteiro tremeu. Enquanto o sangue se espalhava, Rico sussurrou: "Se existe um inferno, espero encontrá-los lá." O corpo de Rico de joelhos no chão, coberto de sangue, diante da criatura que o fitava com olhos ardentes. "É assim que eu vou morrer? Em vão?" murmurou ele, sentindo o frio do fim se misturar ao gosto metálico do sangue. A criatura ergueu a mão, pronta para o golpe final. Rico cerrou os punhos, o olhar tomado por dor e fúria. "Eu odeio isso!" rugiu, antes que as garras o atravessassem, manchando o ar com sangue e desespero. O chão começou a tremer violentamente. Luzes vermelhas explodiram ao redor, como se o próprio céu sangrasse. Um sistema ecoou na mente de Rico. Anomalia detectada. Liberação de domínio especial em andamento. "Lutei tanto, e no fim virei um deles." O corpo de Rico emanava uma aura roxa e sombria, corroendo sua carne. Veias negras se espalharam como raízes do inferno, enquanto seu rosto se distorcia em pura agonia. Rico ergueu os olhos dourados pela última vez. "Devo aceitar esse destino ou destruí-lo?" A escuridão o envolveu por completo, e, num único instante, o tempo se quebrou, gritando em silêncio absoluto. "No fim, fui traído pelos meus próprios companheiros." O olhar de Rico tremia, refletindo o caos do céu em chamas. "Mas eu vou matá-los, todos eles." As lágrimas de sangue caíam, misturando-se à névoa púrpura que consumia seu corpo. Mesmo enquanto o corpo se despedaçava, Rico não desviou o olhar do horizonte. "Mesmo que eu me torne um zumbi, mesmo que o mundo inteiro me rejeite." A cidade desmoronava ao redor, enquanto ele rugia em meio à destruição. "Eu terei minha vingança!" O corpo de Rico flutuava em meio à escuridão líquida. "Onde? Eu estou? Eu não devia estar morto?" As bolhas subiam lentamente, levando embora o pouco de ar que restava, junto com o último traço de esperança perdida. "Será que eu já virei um zumbi e essa é só minha mente desaparecendo?" A água o puxava cada vez mais fundo, fria, silenciosa, eterna. "Droga, essa é minha última luta!" Mas algo em seu peito ainda insistia em resistir. Então, Rico fechou os olhos, aceitando o peso da própria tragédia. "Minha vida foi patética. Fracassei como humano, como soldado." E no silêncio absoluto, sua última confissão ecoou: "Eu sou só um perdedor." No meio do vazio, um som distante ecoou. Ele disse: "O que é esse barulho?" De repente, a escuridão se fragmentou e uma dor aguda atravessou sua cabeça. Rico abriu os olhos, confuso, tentando entender onde estava. "Você está me menosprezando?" gritou alguém. Um chute violento o atingiu no abdômen, jogando-o no chão. A dor era real demais para ser um sonho, tão vívida que fez Rico duvidar da própria morte e da própria realidade.
Rico olhou ao redor, atordoado. Disse a si mesmo: essas pessoas, eu as conheço. E então percebeu. Estava em seu antigo colégio, cercado por rostos familiares, mas anos mais jovens, como se o tempo tivesse voltado atrás. O líder dos garotos, com o cabelo avermelhado, o encarava com arrogância. Disse: eu te disse para trazer os 5.000 ienes hoje, não disse? Rico o observava em silêncio, o coração acelerando. Isso é o meu passado. Ele se levantou devagar, o olhar sombrio. O que é isso? Um sonho? Ou eu realmente voltei no tempo? Ao redor, dezenas de alunos observavam, sem imaginar o terror adormecido que logo despertaria diante deles. Um garoto gordinho e assustado gaguejava diante dos valentões. Diz: eu não tenho tanto dinheiro assim. O líder o agarrou pelo colarinho, gritando com fúria: então rouba de alguém, mas me entrega até o fim do dia, entendeu? O som de um soco seco ecoou quando o valentão o empurrou contra a grade. O garoto chorou, tremendo. Toda vez que te ver, vou te lembrar da sua dívida. A multidão observava, rindo alto, faminta por mais humilhação. Rico observava a cena em silêncio. Essa memória, eu lembro disso. O vento soprava forte, levantando poeira e folhas mortas, e por um instante ele sentiu o peso da dor, da culpa e do déjà vu o sufocando novamente. Rico olhou ao redor e viu o pátio, o céu azul e o prédio intacto. Isso é o colégio? Murmurou incrédulo. Mas não foi tudo destruído no Apocalipse? O som distante de risadas ecoava, como fantasmas de um passado impossível. Ele respirou fundo, a mente em conflito. Isso é um sonho antes da morte? Ou eu realmente voltei no tempo? Mas a dor no corpo era real demais. E o destino, cruel e insistente, estava prestes a recomeçar diante dele. O líder dos valentões encarou o garoto com desprezo. Você tem o dinheiro? Perguntou em tom de ameaça. O silêncio do colégio pesava no ar, enquanto o garoto tremia sob a pressão, entre risadas cruéis. Eu não tenho tanto assim, respondeu o garoto gaguejando. O valentão sorriu com desdém e o puxou pelo colarinho. Não invente desculpa, seu lixo. O som seco do impacto ecoou entre os muros da escola, marcando o medo. Rico observava a cena com um olhar distante e frio. Sua mente parecia turva, mas algo dentro dele pulsava. Memórias fragmentadas, uma sensação de déjà vu. Era como se estivesse revivendo uma lembrança antiga, porém distorcida e dolorosa. Ele respirou fundo, tentando entender o que estava acontecendo. Que dia é hoje? Perguntou de repente, confundindo a todos. O líder o encarou irritado. Hã? Do que diabos você está falando, idiota? O silêncio aumentou o desconforto. Antes que o valentão terminasse a frase, Rico o derrubou com um único soco. O pátio silenciou, chocado. Seu punho tremia e ele sussurrou: essa força é real. Pela primeira vez, sentiu que algo dentro dele havia mudado para sempre. O valentão mal termina a frase. Anda logo e pega a bolsa. Quando o punho de Rico acerta seu rosto com força brutal. O impacto é tão intenso que o som ecoa pelos corredores, silenciando o pátio inteiro em um instante de espanto. O corpo do agressor é lançado para trás como uma boneca de pano. O sangue espirra no ar e todos recuam em choque. Rico permanece imóvel, punho cerrado e olhar vazio, sentindo o peso da força que ele mesmo mal compreendia. Um segundo de silêncio. Depois, o caos. Os comparsas gritam: ele atacou o líder! E correm em direção a Rico. O som dos passos ecoa, misturado ao medo. A tensão cresce, como se algo muito maior estivesse prestes a explodir. Segurem ele, agora! Grita um dos garotos, a voz trêmula. Mas antes que possam agir, Rico dá um passo à frente.
Seu olhar é sombrio e preciso, como se cada movimento já tivesse sido ensaiado por um destino inevitável. Os valentões hesitam ao ver o brilho nos olhos de Rico. Aquilo não era medo, era fúria contida, a raiva de quem já morreu uma vez. Vocês não fazem ideia do que estão enfrentando, sussurrou com um frio que paralisou o ar. Rico dá um passo à frente, o ar ao redor distorcido pela energia que desperta dentro dele. Não me faça repetir a pergunta, diz com voz fria e firme. O poder de sua vida passada corre por suas veias, queimando como fogo antigo. Dessa vez, não serei o perdedor. Ipei Mineta do 3º ano do ensino médio. O tipo de cara que vive do medo dos outros. Ele caminha pelos corredores como se fosse dono da escola. E todos sabem que é melhor não cruzar o caminho dele. Os professores fingem não ver, e os alunos se calam. Ninguém quer ser o próximo. Ele cobra taxas de proteção e se gaba de ter conexões com a máfia. O terror de Mineta se espalha como uma sombra pela escola. Rico era o alvo perfeito. Órfão, sem dinheiro, sustentando a si mesmo com bicos. Enquanto os outros desviavam o olhar, ele encarava o chão, mas por dentro o ódio crescia silencioso, esperando o momento certo. "Eu te disse para trazer o dinheiro hoje!" gritava Mineta, o punho cerrado. Rico apenas o encara. A cada segundo, o passado sangrento que o trouxe até ali começa a despertar, e o ar ao redor parece ficar mais pesado. Enquanto Mineta me cercava com seu grupo, todos os outros apenas observavam. Era um espetáculo de humilhação. Eu podia sentir os olhares, mistura de medo e alívio, porque, enquanto eu apanhava, eles estavam seguros. "Vai ficar calado, seu lixo!" Mineta gritou, o punho travado no meu colarinho. Eu o encarei em silêncio, o ódio latejando nas veias. Desta vez não havia mais medo. Algo dentro de mim gritava para reagir. Mas desta vez o ar ficou pesado. Meus olhos brilharam em dourado, refletindo o terror de Mineta. As coisas são diferentes agora, pensei. Um tremor percorreu o chão e pela primeira vez ele recuou. "Seu desgraçado", murmurou, tremendo. O silêncio tomou conta do pátio. Ninguém acreditava no que tinha acabado de acontecer. "Rico, ele socou o Mineta?" murmuraram entre si. O medo era visível, como se tivessem acabado de assistir alguém desafiar um deus. "Peguem ele, agora!" gritou um dos capangas, e o grupo avançou como uma matilha enfurecida. Mas Rico não recuou. Ele deu um passo à frente, o olhar firme e gelado. Pela primeira vez, ele não parecia humano. O primeiro soco de Rico ecoou como um trovão. O som seco da pancada fez os outros recuarem. Por um instante, ninguém entendeu o que aconteceu, mas o corpo do agressor voando pelos ares dizia tudo. Os capangas avançaram juntos, gritando. Rico desviava, bloqueava, reagia com precisão mortal. Cada movimento era puro instinto. Algo dentro dele havia despertado e agora lutava como alguém que já viveu isso antes. Ele correu pelas ruas, ofegante, sentindo o coração queimar. O corpo reagia com força desumana, mas a mente tentava entender o impossível. Isso não é apenas adrenalina, é algo que estava adormecido. A lembrança o atingiu como uma lâmina. Vidas passadas, batalhas esquecidas. Eu morri uma vez, pensou, ajoelhando entre os destroços. Mas essa força veio comigo. Era como se o próprio inferno o houvesse marcado. Ferido, mas de pé, Rico rasgou o que restava da camisa. As cicatrizes em suas costas brilhavam em vermelho. "Eu derrotei monstros antes e posso fazer isso de novo", murmurou, pronto para esmagar o próximo inimigo. Um dos valentões tentou surpreendê-lo com um golpe direto, mas Rico desviou com facilidade.
Seu punho acertou o rosto do inimigo em cheio. O som da pancada ecoou como um trovão seco. O sangue respingou no chão. Rico observou os corpos caídos à sua volta. Cada movimento parecia natural, como se o instinto de sobrevivência tivesse despertado. Depois de morrer uma vez, lutar contra humanos parece tão fácil. Os colegas, antes cheios de arrogância, agora recuavam apavorados. "Fiquem longe!" gritou um deles. Rico apenas caminhava lentamente, o olhar fixo, frio e o ar pesado suficiente para sufocar qualquer coragem. Ele sabia que aquela fúria não vinha apenas do momento, era um eco do passado, de batalhas, mortes e recomeços. A cada soco, o peso de sua antiga vida renascia em seu corpo. Essa raiva é minha força. Com o corpo coberto de sangue e respiração pesada, Rico firmou os pés no chão. O próximo golpe veio rápido, mas ele estava pronto. "Desta vez, ninguém vai me derrubar", pensou, antes de mergulhar de novo na luta. O golpe veio de baixo para cima, brutal e preciso. O corpo do oponente voou antes de despencar no chão. Rico permaneceu imóvel, o peito arfando, enquanto o pátio mergulhava em um silêncio pesado que parecia prender até o ar. O chão tremeu com o impacto e um murmúrio percorreu os espectadores. Ninguém conseguia acreditar no que via. O valentão, que sempre os aterrorizou, estava agora sendo esmagado diante deles, humilhado por um único e devastador golpe. Mineta Mintá observava Rico, incrédulo, o coração em fúria. Nada fazia sentido, mas ele se recusava a recuar. Cerrando os dentes e os punhos, avançou novamente, movido mais pelo orgulho ferido do que por coragem verdadeira. Os olhos de Rico brilhavam em dourado intenso. "Essa força é real", pensou, sentindo o ar vibrar ao redor. A energia distorcia a luz, viva e ameaçadora. Aquele poder não pertencia a um homem, era algo antigo, sombrio e incontrolável. O garoto de óculos observava trêmulo. "Não pode ser! Esse é o mesmo Rico?", murmurou, sem acreditar. Ao redor, os colegas trocavam olhares tensos, entre medo e fascínio, como se assistissem a um estranho despertar. Mineta cambaleou, tentando esconder o terror sob insultos vazios. Avançou aos gritos, mas sua voz tremia. Rico o observava calado, o olhar frio e distante, a serenidade de quem já conheceu o campo de batalha e não teme nada. Num instante, Mineta desferiu um chute, mas Rico o deteve no ar. O som seco ecoou como um trovão contido. Ele havia parado o ataque com apenas uma mão. O espanto congelou todos. O poder de Rico era simplesmente monstruoso. "Você ainda não entendeu", pensou Rico firme. O tempo parecia desacelerar enquanto ele o segurava pelo tornozelo. O olhar do valentão se apagava, tomado por pânico. Nada poderia prepará-lo para o que via, o impossível diante dele. Os colegas recuaram, tomados por medo. O ar parecia mais denso, o vento erguia poeira e tensão. Rico, com o olhar em chamas, ergueu o braço lentamente. Ali, todos sentiram. O verdadeiro monstro não era Mineta, era ele. Os olhares se cruzaram, medo e fúria em confronto. Rico enxergou ali seu próprio passado. As humilhações, as cicatrizes, o ódio. Mas agora, a história era dele. O garoto fraco se fora. O que restava era pura determinação. "Isso é por tudo o que fizeram", murmurou Rico. O golpe atravessou o ar e o som do impacto silenciou o mundo. O medo mudou de dono. Diante deles nascia algo novo, um guerreiro marcado pelo inferno e moldado pela dor. Os olhos de Rico ardiam como brasas vivas. A energia que emanava distorcia o ar, vibrando ao redor. Mineta deu um passo trêmulo para trás, o terror estampado no rosto.
incapaz de compreender o monstro que estava diante dele. O som seco do impacto rompeu o silêncio. O joelho de Rico atravessou a guarda de Mineta, espalhando sangue no ar. O corpo do valentão voou e caiu pesadamente, como um boneco quebrado, enquanto todos recuavam, atônitos. Cada golpe carregava o peso de anos de humilhação. Toda a dor e vergonha que Rico suportou agora se convertiam em pura força. Bastou um único soco para quebrar o orgulho do agressor, e com ele, o passado que o aprisionava. Mineta foi lançado ao chão com violência, o som do impacto ecoando pelo pátio. O golpe de Rico o atingira com força brutal, arrancando-lhe o ar dos pulmões e deixando-o imóvel, atordoado e em choque. O público recuava em silêncio, petrificado. Aquilo já não era uma luta, era uma sentença sendo executada. A raiva fria de Rico tomava o ar, tornando-o denso e sufocante, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Mineta jazia inconsciente no chão, o corpo imóvel após o golpe devastador. Ao redor, o silêncio dominava o pátio. Todos observavam, atônitos, sem acreditar no desfecho brutal daquele confronto. Quando Rico virou o rosto, percebeu que os amigos de Mineta haviam desaparecido, fugindo em puro pavor. Confuso, ele franziu o senho e murmurou: "Hã? Para onde foram os outros?" O garoto de óculos observava atônito, as mãos tremendo. Rico avançava em passos lentos, sua sombra engolindo o chão. "Agora vocês entendem o que é medo", pensou, enquanto o pátio mergulhava num silêncio sepulcral. O Rico se aproximou do garoto de óculos, que tremia todo de medo. Rico, com expressão bastante séria, questionou dizendo: "Ei, para onde você está indo com tanta pressa?" O garoto de óculos, gaguejando, só conseguiu dizer: O garoto de óculos se aproximou, hesitante. "Rico, você está bem?" sussurrou. Ele não respondeu, apenas passou por ele em silêncio, o olhar perdido. Algo nele havia mudado, e talvez jamais voltasse a ser como antes. Rico se virou lentamente, o rosto calmo, mas o olhar distante. Dentro dele, a adrenalina pulsava e dava lugar ao vazio, quando ele chamou pelo garoto dos óculos e disse: "Não tão depressa. Há mais uma coisa que preciso de você." Rico, na sala de aula, ao lado do garoto, ergueu a sua mão e disse a si mesmo: "Primeiro, sobre meu poder atual. Depois de testá-lo, parece que herdei apenas cerca de 30% do meu poder da minha vida passada." Rico segurou em seu queixo, bastante intrigado, disse a si mesmo: "Mesmo assim, neste estágio, não há como eu perder para uma pessoa normal. Espere um minuto. Será que..." Diante de Rico, surgiu uma janela translúcida azulada do sistema. Ele ainda estava em sala de aula, sentando em sua carteira, mas ao redor, como se o tempo tivesse congelado completamente. Então, o olho dourado de Rico refletia o brilho da janela do sistema, pulsando em sincronia com ela. Era como se algo dentro dele tivesse despertado, uma conexão invisível, poderosa e impossível de ser rompida. Enquanto manipulava a tela touchscreen do sistema, Rico pensou: "Eu sabia, eu trouxe meu inventário comigo também. Mas era nível 50 na minha vida passada, e agora voltou para o nível 1. Recordando-se de sua primeira vida, Rico murmurou para si mesmo: "Nos primeiros dias do Apocalipse, masmorras começaram a surgir por todo o mundo, uma após a outra, trazendo consigo monstros e destruição sem fim. Os pilares da civilização ruíram, e com eles toda a ordem que sustentava o mundo. Sem leis, sem abrigo e sem esperança, a humanidade afundou nas trevas, engolida pelo caos, pelo medo e pelo desespero absoluto. Simplesmente sobreviver tornou-se o maior desafio para a humanidade, e em um mundo sem lei, conflitos por recursos. Movidas pelo desespero e pela autopreservação, as pessoas prejudicariam os outros sem pensar duas vezes para conseguir o que desejam.
Como as masmorras surgiam de forma aleatória, ninguém podia manter suprimentos seguros em um só lugar. Por isso, cada humano foi designado com um inventário de nível 1, sua única garantia de sobrevivência no caos que se seguiu. A única maneira de manter os suprimentos que você reuniu era armazená-los em seu próprio inventário. Você podia colocar quase qualquer coisa lá dentro, e o tempo pararia para isso, mas você não podia armazenar criaturas vivas. Diante dele, uma interface flutua, repleta de dados impossíveis, níveis, habilidades e um termo que o faz gelar: sobrevivência. O corpo de Rico formiga, o coração acelera. O futuro acaba de ruir. Naquele instante, algo dentro de Rico despertou. Seu olho dourado brilhou intensamente, como se o próprio sistema tivesse reconhecido sua existência. O poder que antes o consumia, agora se curvava diante dele. Lembrando dos seus antigos companheiros que lhe traíram, Rico cerra o punho e diz: com tudo isso, posso crescer a uma velocidade incrível. E, finalmente, para aqueles caras, eu não sou mais a mesma pessoa fraca que eu costumava ser. Eu terei minha vingança. No silêncio da noite, apenas as silhuetas se moviam na penumbra do beco escuro. Passos ecoavam entre os prédios abandonados e o ar pesado denunciava que algo terrível estava prestes a acontecer. O golpe desceu com violência, seco e certeiro. O som do impacto cortou o silêncio da noite, ecoando pelas paredes do beco. Um estrondo de parecia gritar dor, raiva e sobrevivência. O corpo tombou, pesado, como um fardo sem vida. O som do impacto se espalhou pelo beco, seguido apenas pela respiração ofegante do agressor. Então, o silêncio retornou, denso, impregnado de pura violência. Parece que desmaiou, zombou o loiro, girando o bastão entre os dedos, satisfeito. Atrás dele, uma figura envolta em sombras observava em silêncio, os olhos frios e precisos, aguardando o próximo comando. Joguem esse lixo fora quando terminarem, ordenou o homem de rosto cruel, voz seca. Seu olhar vazio carregava algo além da maldade. Um instinto predador prestes a acordar, observando cada movimento com frieza cirúrgica, enquanto a noite abafava qualquer protesto. O som dos passos ecoa pela rua estreita. 2 homens observam o beco à frente, onde a tensão cresce. Chefe, parece que Mineta se meteu em confusão de novo, diz um deles, com um sorriso nervoso e olhar cauteloso. Disse que não conseguiu coletar as taxas de segurança, continua o subordinado, tentando medir as palavras. O homem ao lado, de olhar frio e expressão inabalável, permanece em silêncio, apenas observando. O chefe avançou sem aviso, desferindo um soco devastador no rosto de Mineta. O impacto o lançou para trás, o som seco ecoando no ar. Atordoado e sem reação, ele mal compreendia o que havia acabado de acontecer. O homem ao lado o segurou antes que caísse completamente e com voz áspera rosnou: "Vamos lá, levante-se logo!" O tom impaciente deixava claro, não havia compaixão alguma naquele beco. O chefe, com um olhar frio e carregado de desdém, sacudiu a mão ainda dolorida pelo golpe e rosnou: "Você voltou de mãos vazias?" Sua voz cortou o ar como uma lâmina, pesada, impaciente e repleta de ameaça contida. O chefe estendeu a mão e tomou o taco de madeira do loiro. Encostando-o no ombro de Mineta, murmurou com desprezo: "Você, sempre inútil quando mais importa, está começando a me irritar profundamente." Então, Mineta, tremendo e com o rosto sujo de sangue, caiu de joelhos. A voz embargada ecoou pelo beco: "Por favor, me dê mais uma chance. Eu juro que não vou falhar de novo." O chefe congelou o movimento por um instante, o bastão a centímetros da cabeça de Mineta. "Um cara?
repetiu com descrença. O loiro ao lado arregalou os olhos. O silêncio tomou conta do beco. Só se ouvia a respiração trêmula de Mineta. O chefe recua e diz: "O que vocês estão fazendo aí parados? Se chegar depois da aula e vocês o deixarem escapar, eu juro que nunca vou perdoá-las. Você, pegue uns homens e traga esse garoto aqui." Ainda tremendo, Mineta fitou o chefe e, no silêncio cortante do beco, pensou com pavor: "Ele está num humor horrível, mais violento do que nunca. Aquele garoto vai apanhar até não aguentar mais." Na sala de aula, tudo aparentava normalidade. Carteiras alinhadas, cadernos folheando, vozes baixas entre colegas imersos na rotina, uma tensão contida sob sorrisos automáticos, como se algo, lá fora, esperasse o momento certo para romper. Enquanto Rico guardava seus materiais, seus pensamentos fervilhavam. Aquele bandido, se minha memória estiver certa, ele é o verdadeiro responsável por apoiar o Mineta, então é com ele que terei de lidar em breve. Renato fora um jogador lendário de beisebol, um rebatedor temido, capaz de mandar a bola pelos ares com força e precisão assustadoras. Sua velocidade de swing era tão brutal que poucos conseguiam sequer acompanhar seu movimento. Mas ele tinha um temperamento violento e agressivamente colegas de equipe que cometiam erros. Ele ficou conhecido como o Tirano. No fim, ele deu um soco em um colega de equipe e foi liberado de seu contrato. Com o fim de sua carreira no beisebol, Renato mergulhou nas sombras da cidade. O antigo astro dos estádios agora usava sua força e reflexos lendários para sobreviver no submundo, onde cada golpe valia mais que qualquer troféu. Rico desce as escadas com passos calmos, observando os colegas que conversam no pátio. O sol da tarde reflete em seus olhos frios, enquanto sua expressão carrega algo entre tédio e desprezo pelo mundo ao redor. De repente, ele para e solta um leve percebendo algo fora do comum. 3 colegas se aproximam por trás, chamando sua atenção. O ar muda e um leve desconforto toma conta do ambiente. "Ei, Rico, espere!" grita um dos rapazes. Ele vira o rosto, confuso, encarando o colega com sobrancelhas erguidas. O olhar firme e silencioso dele já diz mais que qualquer resposta. "Para onde está indo?" pergunta o amigo. Rico suspira. "As aulas acabaram. Obviamente estou indo para casa." O outro insiste, nervoso, dizendo que o chefe deles está indo até lá agora. Rico franze a testa. Ao longe, um grupo de estudantes observa. Quem são aqueles caras? Aconteceu algo? A tensão cresce e o murmúrio dos curiosos preenche o ar como prenúncio de conflito. Um grupo se aproxima, rostos endurecidos, olhos cheios de raiva. "Aquele não é o Mineta? Por que está tão machucado?" Alguém pergunta. Outro completa. "Ele apanhou daquele cara e agora trouxe reforços para se vingar." Mineta, de nariz enfaixado, treme ao ver Rico. "É ele!" grita, assustado. Os outros, em pânico, cochicham. "E agora? Ele nos viu! Devemos correr para dentro da escola?" O ar fica pesado, prenunciando o confronto. Rico desce calmamente, observando o grupo armado. O amigo ao lado murmura: "Se não quiser morrer, evite se meter nessa briga." Rico apenas ergue o olhar, o semblante calmo contrastando com a tensão crescente. "Do que você está falando? Esses caras não são como o Mineta!" rebate o colega nervoso. Rico, porém, mantém o silêncio, os olhos frios fitando à frente, como se previsse algo muito maior do que simples briga escolar. Em apenas um mês, domínios especiais surgirão e hordas de zumbis emergirão, pensa Rico, encarando o horizonte. Enquanto os outros temem o presente, ele já enxerga o verdadeiro caos que se aproxima. "Rico, você precisa ir para a direção agora mesmo!" grita um dos alunos. Ele o ignora e segue adiante, até ser interceptado por 2 garotos. "Pode vir um segundo, só queremos conversar." Rico franze o senho. Não tenho interesse em conversar. Mas antes que reaja, é agarrado pelos ombros e empurrado.
A força dos agressores revela que aquilo não era apenas um pedido. Enquanto o arrastam, um pensamento gélido invade sua mente. Em breve, o mundo será engolido pelo caos, e esses vermes não fazem ideia do que está por vir. Seus olhos brilham em silêncio. Um estudante observa à distância, alarmado. Eles o levaram, justo agora. O medo o domina. Rico foi pego de surpresa, cercado por um grupo inteiro, incapaz de reagir naquele momento. Não, Beco. O líder dos valentões sorri com desprezo. Olha só, nosso convidado especial chegou, diz, batendo o taco na mão. Ele até tentou correr, mas foi fácil trazê-lo até aqui. O som dos passos ecoa. Rico observa o chão frio e pensa: meu plano entrou em ação no momento em que acertei aquele soco em Mineta. O destino já havia sido selado, e ele sabia que esse encontro era inevitável. Renato o encara de perto, o taco apoiado no ombro. Então é você, o corajoso que bateu no meu amigo? Rico mantém o olhar firme, os olhos dourados fixos, sem demonstrar medo nem arrependimento. Se acha que vai sair inteiro disso, tá sonhando, diz Renato, se aproximando com um sorriso torto. Rico o observa em silêncio, cada fibra de seu corpo pronta para reagir ao primeiro movimento. Você parece bem calmo para alguém prestes a apanhar, provoca o grandalhão. Rico inclina o rosto, um meio sorriso surge. Calma, só porque sei que vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. O ruivo, com o nariz enfaixado, se adianta. Tá fingindo ser durão, né? Vou te ensinar o que acontece quando mexe com a gente, diz, cerrando o punho. Rico apenas o encara, frio como aço antes do impacto. Se quer que a gente te perdoe, ajoelhe-se e peça desculpas, diz o loiro girando o taco nos dedos. Não vamos te deixar sair até fazer isso. Rico, imóvel, encara todos com um olhar que mistura desprezo e calma. Um dos rapazes o segura pelo ombro. Você tem ideia de com quem se meteu? Acha que pode dar um soco e sair andando como se nada fosse? O ar fica pesado e os murmúrios cessam à espera da reação de Rico. Melhor se preparar para pagar caro, tipo 1 milhão de ienes por cada dente quebrado, zomba o ruivo. Rico o encara sem piscar, e antes que o insulto se complete, seu punho explode contra o rosto do agressor. O impacto ecoa seco. O valentão cambaleia para trás, olhos arregalados, sem entender o que aconteceu. O grupo silencia, surpreso com a rapidez e a precisão do golpe. Rico apenas ajeita a jaqueta, impassível. Ao loiro cerra os dentes e avança gritando: "Ah, então você fez mesmo!" Ergue o taco com fúria. Rico se vira lentamente, o olhar frio e firme. O primeiro ato de vingança apenas começou. O loiro avança com o taco erguido, mirando a cabeça de Rico. Em um movimento rápido e preciso, ele se abaixa, desviando por centímetros. O ar corta o som do golpe que erra o alvo e atinge o vazio. "Gá!" O agressor grita quando o impacto volta contra ele. O taco escapa de suas mãos e ricochetea no chão, o eco metálico ressoando pelo beco. Rico o observa com olhos frios, calculando o próximo passo. Num impulso, o grandalhão investe contra Rico, o corpo coberto por uma aura sombria. Seus olhos brilham em vermelho, o rosto tomado pela fúria. Rico o encara, firme, como se o monstro diante dele fosse apenas um obstáculo. Rico respira fundo e dá um passo à frente, o olhar incendiado. O chão vibra sob seus pés. O gigante ruge. Fica no chão! Enquanto o envolve com os braços como se tentasse esmagá-lo pela força bruta. Preso no abraço mortal, Rico mantém a calma. As veias do pescoço se tensionam, o olhar gélido fixa-se no inimigo. Ele sabe, um único erro agora pode ser fatal, mas também o momento perfeito para revidar. "Segurem ele firme! Não deixem escapar!"
grita o loiro, preparando o taco. O som do metal arrastando no chão ecoa no beco. Vou quebrar as pernas dele, completa, com um sorriso cruel estampado no rosto. O taco é erguido, refletindo a luz fria do entardecer. Rico permanece contido, o corpo preso entre os braços do Brutamontes. O agressor recua alguns passos, ajustando o golpe que promete ser devastador. No instante, o bastão desce em velocidade brutal. O som do impacto corta o ar, mas Rico se inclina, desviando. O golpe acerta o próprio aliado, que grita em dor quando o taco atinge sua cabeça com força. O grandalhão urra, o sangue escorrendo pela testa. Rico aproveita a brecha, segura o bastão ainda manchado e o arranca de suas mãos com um giro ágil. O silêncio dos demais revela o início do medo. "Rá!" grita o outro valentão, correndo em fúria com o bastão erguido. O ar vibra com a força do movimento. Rico o encara com um olhar frio, pronto para transformar o ataque inimigo em mais um erro fatal. O bastão inimigo desce em fúria, mas Rico o intercepta com um golpe seco. O som da madeira se partindo ecoa, estilhaços voam. O impacto faz o agressor recuar, sentindo o peso da força sobre-humana de Rico. No movimento fluido, Rico gira o corpo e atinge o oponente no abdômen, lançando-o contra o chão. O ar escapa do peito do inimigo como um grito sufocado, enquanto o chão treme sob o impacto. O som do vento corta o silêncio quando Rico avança novamente. Seus olhos brilham em vermelho intenso, refletindo pura raiva contida. O rosto se fecha e cada passo anuncia o fim iminente para quem cruzar seu caminho. O olhar dele se torna afiado como lâmina. Rico observa o cenário, avaliando os próximos inimigos. Cada respiração é calculada, cada músculo pronto para reagir. Um lampejo de fúria pulsa em suas pupilas douradas. Enquanto isso, outro agressor surge pela lateral e desfere um golpe traiçoeiro com o bastão. O som seco rasga o ar, o ataque acerta em cheio. O impacto ressoa e o caos da luta atinge seu ponto mais brutal. "Sim, acertou em cheio!" grita o ruivo, comemorando o golpe. Ao lado dele, o Brutamonte sorri satisfeito. A poeira sobe no ar, ocultando momentaneamente o corpo de Rico. Mas algo ali não parece certo. O sorriso dele some. "Não, eu nem o toquei", sussurra o agressor, descrente. A névoa ao redor começa a se dissipar lentamente, revelando a silhueta de Rico, firme, intacto, emanando uma aura ameaçadora. Rico ergue o olhar, o bastão ainda preso em suas mãos. O ar vibra com energia. Seus olhos brilham em dourado e um vento cortante sopra ao redor. "Ele bloqueou o golpe sem recuar um passo", diz o ruivo, em pânico. O inimigo recua, tremendo. Rico avança, o olhar frio como o aço. O som do impacto vem logo em seguida. Um golpe preciso e brutal atinge o rosto do agressor, arremessando-o com força contra o chão. "Quê?" exclamam os outros, incrédulos. O corpo do oponente cai pesado, imóvel. O eco da queda domina o beco, e o silêncio que segue é quebrado apenas pela respiração calma de Rico, o verdadeiro predador ali. Os corpos caem um a um. O som seco das quedas ecoa no beco. Rico permanece de pé, imóvel, com o bastão pendendo na mão. Eles nem conseguiram reagir. Foi como esmagar insetos. Pensa impassível. O ruivo observa, trêmulo. "Como ele ficou tão forte de repente?" murmura, o suor descendo pelo rosto. O medo o consome ao perceber que aquele não era mais o mesmo garoto que eles conheciam. "Mas se ele realmente enlouqueceu?" pensa Renato, mordendo os lábios. "Isso vai acabar mal para ele. Os chefes não vão deixar barato." A voz interna tenta mascarar o terror que cresce em seu peito. O Brutamonte se ergue, os olhos brilhando em vermelho intenso. Um rugido baixo vibra no ar,
e a sombra dele cobre o chão. Rico o encara em silêncio, percebendo que aquela luta estava longe de terminar. O vento sopra forte, poeira e sangue se misturam enquanto os dois se encaram. O gigante dá um passo à frente, a raiva estampada no rosto. Rico apenas ergue o olhar, pronto para encarar o próximo desafio. O silêncio é quebrado pelo som do ar cortado. Rico se move primeiro, o olhar fixo no oponente. O bastão gira em suas mãos, refletindo a luz. O inimigo ruge e avança, certo de que vai esmagá-lo de vez. Rico desliza um passo à frente e bloqueia o ataque com firmeza. O choque faz o chão vibrar. Seu olhar gélido não se altera. Cada movimento dele é preciso, como se previsse cada golpe com segundos de vantagem. No giro fluido, Rico contra-ataca. O bastão desliza pelo ar e atinge o agressor com uma força devastadora. O impacto ecoa pelo beco. O corpo do inimigo gira e é arremessado contra o chão em alta velocidade. O Brutamontes tenta se levantar, mas mal compreende o que aconteceu. Rico já está à frente dele, pronto para o próximo golpe. "É impossível", murmura, os olhos arregalados, enquanto o medo toma seu corpo. O som final é o do bastão cortando o vento. Rico desfere um golpe horizontal, rápido como um raio. O agressor é lançado longe, o bastão escapando de suas mãos. A luta termina antes que ele perceba que já perdeu. Rico avança firme, o bastão girando ao redor do corpo. O inimigo tenta se recompor, mas o impacto anterior ainda o deixa atordoado. O chão racha sob seus pés quando ele força o corpo a ficar de pé novamente. "Não dá para ser real. Ele é rápido demais", pensa o Brutamontes, sentindo a pressão da presença de Rico. O ar ao redor parece mais denso, e até o som dos passos dele soa como o prelúdio da morte. "Esse cara é mesmo um estudante?", murmura o agressor, a voz trêmula. As veias de seu pescoço saltam enquanto tenta manter a postura, mas o medo começa a se infiltrar em cada fibra de seu corpo. Num piscar de olhos, Rico desaparece de sua frente. O Brutamontes arregala os olhos, tentando reagir. "Ele é rápido!", grita, erguendo o bastão. O som do vento anuncia o contra-ataque antes que ele possa ver. Rico surge à frente, o olhar dourado flamejante. "Você está cheio de aberturas", diz, com voz fria. O bastão se ergue em seu punho, prestes a desferir o golpe final, selando o destino do oponente. O impacto é devastador. O som seco ecoa quando o bastão de Rico atinge o inimigo de frente, rompendo a defesa com força brutal. O corpo do agressor voa para trás e se choca contra o muro, deixando o ar vibrar com o peso do golpe. O homem urra de dor, o sangue escorrendo do olho atingido. Sua expressão se deforma em agonia, enquanto Rico o encara impassível. Nos olhos vermelhos do rapaz não resta compaixão, apenas um reflexo frio e destrutivo. O oponente cai com um estrondo seco, o corpo inerte no chão. Rico solta o bastão, que ressoa metálico no silêncio do beco. O ar fica denso, imóvel, dominado pelo medo dos poucos que ainda observam. "Chefe, tá tudo bem?", murmura a Mineta hesitante, vendo o companheiro cuspir sangue no chão. Rico, imóvel ao fundo, envolve-se em uma névoa sombria, o ar carregado de tensão e autoridade. O Brutamontes tenta respirar entre tosses e sangue. Depois de tossir, a sua voz some fraca. Mineta se segura, desesperado, enquanto o beco se torna um campo silencioso de corpos caídos. Rico é o último a permanecer de pé. O Brutamontes cai de joelhos, o rosto coberto de sangue. Isso não é força de um estudante comum, pensa, aterrorizado. O olhar dourado de Rico queima diante dele, frio e implacável, como o de um predador. "O garoto lutou como um monstro real", reflete o Renato paralisado. O beco cheira a ferro e desespero. Rico respira lentamente,
Cada movimento seu exala controle absoluto, como se a violência fosse natural. O homem ferido cobre o rosto, incapaz de encará-lo. Desde quando? Ele ficou assim? Balbucia, apavorado. Rico apenas olha em silêncio. Seus passos firmes soam como batidas de sentença naquele chão manchado. Chefe! Mas a resposta é apenas o som seco do vento. Ele encara Rico, trêmulo. Se você vier, vai acabar igual a ele. Alerta o olhar do rapaz, sem precisar dizer uma palavra. Rico desvia o olhar, a voz baixa e fria. Eu não tenho tempo para me preocupar com vermes. Seu semblante se apaga na penumbra, e o brilho dourado em seus olhos é o último sinal antes do silêncio absoluto. Então, Renato encara Rico, tentando disfarçar o medo. O suor escorre pela têmpora quando o garoto diz com voz fria: na verdade, estou mais interessado em você. A tensão explode e o silêncio se torna insuportável. Quê? Reage o Brutamontes confuso. O ar ao redor parece pesar. O brilho dourado nos olhos de Rico reflete a lua cheia acima da cidade. Um prenúncio sombrio de que algo muito pior está prestes a começar. A cena muda para a cidade iluminada sob o luar. A noite parece viva, vibrando em tons frios e roxos. Ecos distantes de risadas e música se misturam ao som metálico do trânsito, prenunciando decadência e caos. Dentro de um bar luxuoso, um homem impaciente bate o punho na mesa. Vocês ouviram o que aconteceu, não é? Diz, irritado. As garotas ao redor trocam olhares tensos, sem coragem de responder nada. Nem sei por onde começar. Renato responde, olhando nervoso para o chefe. A tensão preenche o ambiente, o brilho das luzes refletindo no suor frio de cada um deles. Algo terrível está por vir. O líder recosta-se no sofá, os olhos sombrios. Vocês querem resolver isso? Ótimo, mas quero resultados, diz, sorrindo com desprezo. Se não derem conta de um pirralho, eu mesmo vou cuidar dele. O homem reclama, exasperado. Cansei dos capangas inúteis que vocês me mandam. O bar está tomado por luxo e tensão. As garotas o encaram em silêncio, enquanto o brilho dos copos reflete sua fúria contida. Renato se lembrando de Rico. Ele cerra os seus dentes furioso e temeroso, disse a si mesmo. Essas palavras, o que diabos ele quis dizer com isso? Alguém o ordenou a me contatar? De qualquer forma, não posso deixá-lo viver, pensa o homem, lembrando do rosto frio de Rico. A sombra do garoto o persegue. Ele se levanta do sofá, decidido, enquanto as luzes vermelhas refletem sua raiva. Tudo bem, faremos isso hoje à noite, diz o chefão, levantando o copo. Uma das mulheres sorri, enquanto outra se aproxima com um olhar predatório. Mas o clima muda quando uma voz surge. Ei, este é um lounge privado! O bar vibrava sobre luzes vermelhas e risadas quando a porta se abriu com força. O que foi agora? Perguntou o chefão irritado. Um dos seguranças respondeu. Parece que um moleque sem noção acabou de invadir o local. As conversas cessam. No meio da penumbra, uma silhueta avança lentamente. Rico ajusta o capuz, o olhar firme sobre a sombra. Estou procurando alguém, diz, e o ar do lounge se enche de tensão. Então, Renato arregala os olhos. Como ele descobriu esse lugar? Balbucia, tremendo. O chefão o encara desconfiado. O que foi, Renato? Está pálido, provoca. O ruivo engole seco, incapaz de responder. Rico ergue o rosto e puxa o capuz para trás. Vim a mando do seu chefe, declara firme. As luzes refletem em seus olhos dourados e o silêncio que segue é quebrado apenas pelo som distante da música parando. Ei, sobreviventes, o que acharam desse marruá? Me conte, eu quero saber. Inscreva-se no canal para nos ajudar a crescer. Deixe o seu like na mordida para fortalecer o canal. Mas agora me fale o que vocês acharam. Me fale se gostou ou não.
A sua opinião é muito importante para o canal. Se você gostou dessa obra, vou trazer a continuação. Se ela for bem em visualizações, eu trago a continuação.